estão acontecendo. Você acha que um racha no PDT pode ser decisivo para a eleição do próximo governador do estado? Participa aqui no 96090099, DDD 85. Também aqui no nosso Facebook, vamos entrando, participando aqui com a gente. Muito bom dia para o Antônio, para o Reginaldo Moreira, que estão com a gente. Bom, chamei você para a gente conversar sobre uma postagem aí nas redes sociais. A cantora Anitta, né, divulgou que vai passar por uma cirurgia. Ela disse que sofreu aí anos a fio até ser diagnosticada com endometriose. E muitas mulheres sofrem com essa doença, né? O Ministério da Saúde estima que no Brasil 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Em 2021, foram mais de 26 mil atendimentos, né, realizados pelo SUS, foram mais de 8 mil internações na rede pública, e nós vamos conversar sobre o assunto com o médico Daniel Diógenes, que é ginecologista, especialista em medicina reprodutiva. Bom dia, doutor Daniel, bem-vindo. Bom dia, Maísa. Muito obrigado pelo convite. Doutor Daniel, você sabe, me chamou a atenção, né? A Anitta faz toda ela relata, né, tudo que ela já passou, ela cita dores no período menstrual, e ela diz que dores também após o ato sexual, e ela diz ou fazer a cirurgia ou morrer. Quer dizer, ela chegou num limite que ela cita até isso. É comum as mulheres relatarem isso? É muito comum a gente ver histórias como a dela, né, em que você sofre com as dores pélvicas, dores no ato sexual, dores menstruais desde a primeira menstruação, né? A menina ali com 12 anos, 13 anos, ela começa a sofrer muito cedo. E, infelizmente, existe a cultura de que é normal doer, é normal ficar na cama, é normal faltar o colégio, depois faltar o trabalho por conta da dor pélvica. Essa é uma visão das nossas avós, bisavós. Então, isso tem que mudar. Né? Não é normal doer. Hoje em dia, no consultório, a gente recebe muitas pacientes que, quando a gente pergunta, você sente dor quando menstrua? Ah, eu sinto, mas ela não é nada. E quando você pergunta mais um pouco, mas você precisa usar um remédio? Precisa. Então, se você usa uma medicação para uma dor, ela não é nada nunca, né? Ela é alguma coisa. Então, essa dor tem que ser valorizada, né? A pouca valorização que vem culturalmente da sociedade e que vem também ali uma pouca valorização médica também para a dor da mulher na menstruação, faz com que a gente ainda tenha casos como o da Anitta. 8, 9, 10 anos para se dar um diagnóstico. Então, a gente não pode realmente desvalorizar essa dor. Essa dor tem que ser muito bem valorizada. Mas, assim, não é toda mulher que vai sentir essas dores, não é? Eu não sei de fato assim como é que eu pergunto, porque a dor da cólica menstrual parece que é algo que não tem como evitar, ou tem. Mais ou menos, né, você vai sentir a dor menstrual, porque tem a questão da dilatação do útero, expelir o fluxo, enfim, tudo. Mas qual é o limite disso? Todas elas vão ter endometriose? Não, em teoria, não, nem todo mundo terá. A dor, sim, toda mulher terá uma dor menstrual um dia na sua vida. Mas quando essa dor é uma dor constante, é uma dor que limita, é uma dor que te incapacita, é uma dor que te faz necessidade de usar medicação, ela é importante. Então, essa paciente, essa mulher, ela precisa procurar o seu ginecologista e conversar com ele abertamente. Olha, eu já ouvi falar da endometriose, então eu queria um diagnóstico, eu queria tentar buscar uma solução. Logicamente que nem todo mundo terá endometriose. Mas e algumas mulheres só irão descobrir a endometriose quando buscam uma gravidez e não conseguem engravidar. A gente tem que lembrar que a endometriose, ela está ligada, o sintoma dela principal é a dor, mas ela tem também a questão da infertilidade. Então, a endometriose hoje ela é muito comum nas pacientes inférteis, nas pacientes que têm dificuldade para engravidar. Mas essa dor tem que ser valorizada. Mas uma coisa implica na outra? Não. Não, não implica. E o pior, né, um outro dado interessante é que muita dor não significa ter muita endometriose. E nem pouca dor significa ter pouca endometriose. Você pode ter pouca dor e ter uma endometriose muito avançada, que pega o intestino, por exemplo, e você pode ter uma dor muito forte e ter uma endometriose mínima. Então, é realmente necessário atenção para a dor. Né? Ela não deve ser desvalorizada. Os exames são simples, mas você hoje realiza um ultrassom, que é um ultrassom que você faz um preparo intestinal ou uma ressonância pélvica, e você consegue dar um diagnóstico de endometriose numa menina de 15 anos, 16 anos de idade.
Então, não é Uhum. difícil você chegar ao diagnóstico. Mas Você por tem que 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 às pensar. vezes demora tanto, doutor Daniel? Porque assim, o próprio relato da Anitta, eu estou me centrando nesse relato porque é muito importante quando uma pessoa com a influência dela traz um tema como esse, né? E ela disse que nunca tinha chegado a esse diagnóstico. A demora acontece por dois motivos. Primeiro, que a própria pessoa não valoriza a dor. Ela vem de uma Entendi. cultura, né, que a sua mãe Uhum. falou que era assim, a sua avó também disse que sofreu Mulher assim, tem que sofrer mesmo tem que todo sofrer. mês. Pronto, isso. Isso tem que mudar, não é assim. Segundo, que Uhum. o próprio ginecologista que pega essa menina ali na primeira consulta, quando ela menstrua a primeira vez, não valoriza essa dor, tá? Uhum. Muitas vezes fala o quê? Ah, você vai usar um anti-inflamatório, se não melhora, você usa um anticoncepcional. Quantas e quantas pessoas você conhece que dizem, ah, não, eu estou tomando anticoncepcional porque eu comecei a tomar antes de eu começar a ter vida sexual, que era para melhorar a minha dor. É muito comum a gente ouvir isso. Então é importante valorizar a dor. A demora no diagnóstico ocorre porque nem a paciente valoriza a dor, nem o ginecologista valoriza a dor dessa mulher. E a gente tem Uhum. que valorizar a dor. Então, se a gente olha com atenção para uma menina que tem 15 anos e que não consegue ir para a escola porque menstruou, essa menina precisa de um diagnóstico. Se eu consigo fazer o exame, dar o diagnóstico precoce, eu evito que ela tenha uma endometriose que talvez ela precise operar no futuro, como a Anitta, porque ela vai operar porque ela não Sim. aguenta mais. Então, na verdade, o que precisa ter é uma valorização da dor em todos os É, aspectos. a Anitta citou muito a questão da dor no ato sexual, né? Ela brinca até dizendo que não pode ali comemorar com o boy dela, que no outro dia, 2 dias depois, ela ainda está ali morrendo com dor, né? Pode acontecer, por exemplo, da mulher não sentir isso no passado e ela vir a sentir e ser a endometriose, assim, queria que o senhor se detivesse um pouco mais nessa questão da relação sexual, que aí engloba as mulheres adultas, enfim. Pode, né? A endometriose é uma doença que ela pode surgir ali desde da adolescência, quando você está entrando na puberdade, mas ela pode surgir aos 20, 25 anos de idade. O primeiro sintoma pode ser a dor no ato sexual. Então, sem dúvida nenhuma, ela pode mudar. O padrão de dor, ela pode mudar. A mulher pode não ter uma endometriose aos 20 anos e ela pode começar a desenvolver um quadro de endometriose aos 30 anos de idade, sem dúvida Uhum. nenhuma. E a dor no ato sexual, que também é pouquíssimo valorizada, porque a mulher acaba não valorizando o prazer dela, não valoriza o orgasmo dela, porque tem que satisfazer o parceiro muitas vezes, é muito comum a gente ver isso. Ela ela vai se doar, não vai valorizar a dor dela e tem até uma vergonha de levar para o próprio médico ou para o parceiro que existe uma dor no ato Sim. sexual. E isso incapacita, né? Você tem mulheres que elas não conseguem completar o ato sexual porque a dor é muito importante. E isso, às vezes, é a causa de você não conseguir engravidar. Você não engravida porque você não consegue completar o ato sexual. Olha que absurdo. Então, É. a gente precisa valorizar isso. A mulher precisa se valorizar e precisa buscar, entender que existe essa doença, buscar o tratamento. E, às vezes, muitas vezes, essas mulheres como a Anitta, elas evitariam uma cirurgia. Porque você começaria a tratar com medicação antes e você evitaria a necessidade cirúrgica. Tá? Então, é Uhum. preciso valorizar tudo isso. Eu acho que eu entendi muito bem. Então, tem tratamento, o tratamento implica em cura? A endometriose não tem cura, né? A endometriose Uhum. é uma doença que a gente tem um controle. O controle é feito com medicação ou com cirurgia, né? E para quem quer engravidar Certo. algumas vezes com os tratamentos de medicina reprodutiva como a fertilização in vitro, mas você não tem cura. Então, por exemplo, a Anitta vai para uma cirurgia e opera a endometriose. Amanhã, depois da cirurgia, ela não terá a lesão de endometriose visível na cavidade pélvica dela, mas essa endometriose ela está lá. Celularmente falando, ela está lá e ela um dia vai voltar. Então, aí cabe a um acompanhamento, ao uso de medicações para evitar o retorno precoce, para postergar o máximo possível o retorno. É tão difícil lidar com essa doença, que é uma doença que a gente não tem cura, porque a gente não sabe por que ela acontece. Existem teorias para explicar por que ela acontece, mas nós não tem 8, 9 teorias, nós não sabemos por que ela surge, por que algumas mulheres têm e outras não têm. Parte genética, refluxo do sangue que volta pela trompa, uma série de teorias para isso. É uma doença tão enigmática que existe uma sociedade mundial de médicos que estuda só endometriose. É uma doença que tem um Olha só. congresso, é uma doença que tem um congresso mundial. A cada 2 anos existe um congresso no mundo em que pessoas se reúnem para estudar uma doença especificamente. Então, Uhum. realmente é um enigma. A gente sabe que ela está aí, a gente sabe que ela é muito mais presente do que o que a gente achava no passado, e nós precisamos ter dor, nós precisamos pensar na endometriose. Se você não pensa na endometriose, você não dá o diagnóstico. Beleza. Doutor Daniel, muito obrigada por ajudar a gente a entender. Eu
espero que a gente tenha aqui acendido aquela luzinha de alerta e o desejo de procurar o tratamento adequado. Muito obrigada, até a próxima. Então, minha gente, é isso. Valoriza aí a dor, né, da amiga,